E agora eu te faço essa pergunta. Qual é, Margarete, a razão social da sua empresa? É transformar pessoas. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios e tudo que é importante para você empresário, para você líder, atingir a máxima performance. Quando eu digo tudo que é importante, nós sabemos que para que você consiga atingir a plenitude nos negócios e na sua vida, você precisa de outras informações, outros caminhos, outras ideias, outros relacionamentos. E cumprindo o nosso papel importante de informar você e de entreter você, olhando para a tua vida com mais profundidade, nós convidamos uma pessoa que, se fosse para ler o currículo dela inteiro aqui, seria só o programa para esse currículo. Ela é pós-graduada em Neurociência e Comportamento Humano, também pós-graduada em Sexualidade e Terapia Sexual pela Universidade de São Paulo. Terapeuta EFT, uma prática de acupuntura sem agulhas e especialista em relacionamento. Esse currículo impressionante é dela, Margarete Signorelli. Obrigada, Adriana. É uma grande honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Com toda certeza para nós é mais que uma honra, né? Porque de tudo isso que eu já li aqui do teu currículo e tantas outras coisas que você me contou que faz, quase um milagre estar aqui com a gente. Não, milagre não. A gente querendo, a gente faz, né? Com toda certeza, com toda certeza. Margarete, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do empresário, do líder, eu acredito que tem muitos assuntos que são relevantes para a gente trazer para a consciência, a gente trazer para que ele olhe para a sua vida e para as suas atitudes, para as suas atividades e faça com que ele comece a pensar um pouco além. E esse é o grande propósito do nosso programa hoje. Porém, antes eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Qual a história que você conta da sua história? Uau, ia dar um programa inteiro. Mas vamos lá, vou tentar resumir. Eu me formei, eu venho de uma família de 7 filhos, e eu sou a sexta. Então, uma grande referência de relacionamento foi a minha mãe, porque eu nunca vi. Meu pai era italiano, bravo, a gente apanhava muito dele, mas eu nunca vi os dois discutindo. Nunca, por incrível que pareça. A porta do quarto fechava e o que acontecia lá dentro eu não sei, mas principalmente se eles entravam bravos, saía tudo bem. E eu dou esse mérito a ela porque realmente ela é que comandava tudo. Então foi uma grande referência e que depois me fez me interessar pela área de relacionamento. Aí foram muitas coisas que aconteceram, me formei em enfermagem, sem ter uma noção das minhas qualidades, porque acho que eram tantos filhos que não sobrava tempo para dizer o que ele era bom, mas sim o que ele era ruim. Então eu sabia que eu era chata, que eu era mal-humorada, porque eu tinha que lutar para sobreviver ali, porque senão, mesmo querendo sobreviver, eu apanhava bastante dos meus irmãos, porque tinha um mais velho do que eu, que era bem bravo também. Então, eu, sem referência, acabei indo fazer, mas eu acho que muito intuitivamente, porque é muito forte o valor cuidar dentro de mim. Então, fui fazer a faculdade de enfermagem em Campinas. Depois vim para São Paulo. Que era meu noivo na época, falou: você vai ser modelo? Eu falei: não, olha, meu tamanho não dá para ser modelo. Acabei sendo atriz. Então, eu sou atriz, mas lógico que hoje eu não trabalho. Trabalhei alguns anos fazendo publicidade e aí me convidaram para fazer Malhação. E eu não queria ir para a Globo, eu queria ir para a TV Cultura, porque eu queria fazer Castelo Rá-Tim-Bum. Só que eu tinha parado de fazer Castelo Rá-Tim-Bum. Então foi um horror, eu fiquei muito chateada e falei: não, essa área não é para mim, porque eu queria criar meus filhos, porque daí eu já fui mãe, né? Aí criei meus filhos, no fim me separei, mudei de país, fui para os Estados Unidos com meus filhos, obviamente, e me tornei americana, passei a cidadania para os meus filhos, voltei para o Brasil, e aí, o que eu vou fazer? Não sei, não tinha noção, porque na área da enfermagem, foi começo dos anos 2000, voltei em 2003. O que eu vou fazer, né? Então, não, hoje em dia, você se forma enfermeira, você tem uma gama de coisas para fazer, mas naquela época não tinha muito, mesmo quando eu me formei. Aí fiz muita coisa, fui para Bahrein, numa empresa de joias, que tinha aquelas feiras de joias, trabalhei na Montblanc, um monte de coisa que não era a minha essência. Aí um dia uma amiga falou: olha, essa área é a sua área, e eu ouço muito as pessoas. E fui trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. E
percebi que a área que eu gostava muito era relacionamento. Então, voltei para os Estados Unidos e falei, quem são as pessoas que estudam relacionamento? Aí conheci John Gottman e sua esposa, eles tinham o Love Lab, eles têm, só que o Love Lab era dentro da Universidade de Washington, e hoje saiu da universidade, está em Seattle, né? Está em Seattle mesmo. Então, eles têm um laboratório do amor, que eles monitoram os casais, e os casais vão para lá e eles estudam, eles colhem sangue, eles para ver a taxa de cortisol, eles veem batimento cardíaco, e esses casais vão para lá e eles estudam, o casal vão, tipo assim, levam o computador, os pets, e passam um fim de semana nesse lugar, no Love Lab. E eles analisam tudo em relação ao relacionamento. Então, ele é a maior autoridade no mundo dentro da área da pesquisa. São 2 psicólogos. Com ele eu fiz 3 formações. Aí fui conhecer John Gray, que é Os Homens São de Marte, As Mulheres de Vênus. Também fiz formação com ele. Então, fui procurar Pat Allen, que também é uma PhD em relacionamento. Então, fiz todas essas coisas, porque eu falei, eu quero quem está estudando há muito tempo, né? Porque John Gottman estuda há mais de 50 anos casais. É muito tempo. E embasado cientificamente. O que funciona, o que não funciona. Porque, na verdade, são ferramentas. Né? Que você aprende como lidar com as pessoas, como administrar a si mesmo e o outro, né? Para que o outro te dê um melhor resultado. Então, fantástico, me apaixonei. E aí conheci EFT. Conheci EFT, que é uma técnica de acupuntura sem agulhas. Conheci com um grande problema, porque eu tive uma alergia por todo o meu corpo. Se não fosse assim, comigo é assim, é muito intenso. Ou eu não ia pescar, porque eu não sou uma curiosa pesquisadora. E até no meu livro, eu agradeço a Deus por ter me guiado numa coisa horrível. Talvez até seja esse ponto interessante para a gente fazer um pequeno retorno para a tua história e entrar já direto nesse ponto do relacionamento, que é o que vai permear. Você disse, Deus foi te guiando ali para caminhar a tua história. Aconteceu antes dessa história que você já vive ela há um certo tempo, muitas outras pequenas histórias, talvez de alguns anos, atriz, enfermeira, e a gente vai percebendo pequenas conexões de coisas que acontecem na nossa vida que dão sentido, ou melhor, começam a ter sentido no futuro. Você viveu muitas histórias diferentes. Elas se conectaram em algum momento? Hoje você olha para... Porque talvez o empresário que nos assiste, ele também passou por muitos lugares e até está perdido. Poxa, eu vivi tanta coisa e ainda não entendi o porquê que eu estou vivendo, qual é o propósito disso. Queria ouvir de você. Teve propósito, teve sentido, se conectou ou não? Tinha muita coisa que era o que eu tinha oportunidade na época. Tem uma oportunidade para trabalhar na Montblanc e você vai trabalhar numa área private, né, que eu atendi as pessoas em casa. Que eu falei, não vai funcionar, porque a mulher gosta de ir no shopping, a mulher gosta de fazer compras. Até que funcionou por um certo tempo, porque era uma área... Antes eu trabalhava uma área que foi feita para Montblanc, que só eles presenteavam, por exemplo, Volkswagen, todas as empresas grandes, então era a área que eles presenteavam os funcionários. Só que foi na época que aconteceu, então eu entrei no Montblanc empresarial, né? E aí foi na época que aconteceu a Daslu, que a Daslu quebrou. Então, já não era de bom tom você presentear com canetas, com carteiras. Então, acabou, cortou. O empresário, essa área da Montblanc acabou. E aí eu falei, eu gostava de trabalhar lá, eles gostavam do meu trabalho, então vamos fazer um private, só você atende as pessoas em casa. Eu falei, não vai dar certo, né? Até foi muito gostoso, porque eu fui atender a Hebe. Então, eu tive... acho que umas 2 horas que eu atendi a Hebe na casa dela, sem ninguém, nenhum jornalista, nada. Então, foi um tete-a-tete, eu com ela, porque eu fui oferecer um relógio maravilhoso lá. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Que tem coisas que não adianta forçar e que não vai dar certo. Não ia dar certo porque o meu lado... tinha um lado de vendas que... nem sempre eu precisaria, eu poderia... desculpe, deixa eu até fazer, porque tem um link aí. Chegou uma época que falaram assim, não, você vai fazer vendas. Tá, eu vou fazer o quê? Você vai trabalhar como corretora de imóveis. Que eu ganhei o Oscar ali, que tem um Oscar ali, né?
Tem um Oscar aqui Pior atrás. corretora do mundo. Mais ou menos. Por quê? Porque a corretora, ela não pode... Desculpe, os corretores vão querer me matar. Mas não dá para ser 100% honesto às vezes. Então, às vezes, a pessoa falava assim, é esse o apartamento, você é a melhor corretora do mundo, encontrei o apartamento. Eu falava, não, para. Você tem filho pequeno. Então vamos ouvir se tem barulho. Porque eu tinha filho pequeno. Tem barulho, não é? Esse é o apartamento. Aí eu falava, ai, meu Deus, quer dizer, não é o correto. Também não estou dizendo que os corretores fazem isso, mas tem muito corretor que não fala, não vou chamar atenção para isso, ele vai comprar o apartamento, está vendido. Então, me aposentei. Eu fiz um aluguel de R$ 35.000, que também vi que não era só eu que estava... A minha porcentagem era muito pequena, eu falei, pronto, estou aposentada, tchau. E foi aí que surgiu trabalhar na área de desenvolvimento. Ali era a minha área, porque é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Linkei para relacionamento, mas é relacionamento com quem a gente tem relacionamento? Nós estamos tendo um relacionamento aqui, se eu não souber me colocar, a minha postura, você para mim, eu posso, no relacionamento no trabalho, com a minha funcionária em casa, com meu filho, então tudo é relacionamento. Eu fui procurar a área de relacionamento, as pessoas que estudavam casais, mas tudo é relacionamento. Então, ali era o meu momento, ali começou a minha vida. A vida da minha missão, daquilo que eu quero viver e vivo há mais de 16 anos. Então, daí era heaven, né? Era o paraíso para mim. Aí fiz a formação em EFT, e aí uma rádio me chamou para falar sobre... teoricamente era sobre relacionamento, só que eu cheguei lá só falar sobre sexualidade. Aí eu falava, gente, eu não tenho formação em sexualidade. Aí eles punham um jornalista na Avenida Paulista perguntando para as pessoas o que eles queriam saber sobre sexualidade. E me traziam, e chamavam pílulas, né? E aí eu falava, como eu sou enfermeira, eu até posso falar da área da saúde, mas eu não tinha especificamente daquela área. Eu falei, não, se não for para falar sobre relacionamento, eu não fico. Aí saí, e como eu gosto da área da sexualidade, fui para a Universidade de São Paulo e fiz 2 anos de pós-graduação em sexualidade e terapia sexual, que também é relacionamento, porque sem relacionamento você não chega na cama, entendeu? Você não chega na área da sexualidade. Então, tudo está linkado. E eu sou completamente apaixonada por essa área, então fui estudar neurociência, que eu estudo, leio muito, e estou aqui, faço um trabalho com pessoas e comecei a criar meus cursos. Então, eu tenho muitos cursos. Acho que eu tenho uns 15 cursos de relacionamento e também de EFT e formo terapeutas na técnica. Quando a gente fala sobre o ambiente empresarial, obviamente, existe ali um grande relacionamento entre seus pares, entre seus líderes. Qualquer tipo de pessoa dentro desse ecossistema se relaciona de alguma forma umas com as outras. E pensando em relacionamento nessa esfera, talvez seja ali um dos caminhos que a gente pode seguir. O que é um relacionamento saudável? Primeiro, você. Se você não tiver um relacionamento saudável com você, esquece. Eu tenho um trabalho de 10 semanas que eu faço de autoconhecimento profundo, que é um trabalho 100% você. Então, uma vez que você esteja bem com você entende, trabalhou seus bloqueios, você entende aonde estão os seus bloqueios, as suas crenças, que se formaram lá na sua infância, a gente encontra a origem delas, trabalha, ressignifica, aí nós vamos entender você, os seus valores, seus interesses, o mundo fica muito mais fácil ser administrado. Então, uma vez que você saiba quem você é, que a gente fala, eu sei que... então, vamos lá. Eu própria demorei 2 anos para passar por esse processo. É também uma formação que eu fiz nos Estados Unidos e eu fazia terapia na época. Só para te dizer a profundidade disso. Eu trouxe para minha psicóloga a 3ª semana, que a gente vai para o passado. Ela olhou, ela falou, isso aqui é muito profundo, eu demoro anos para chegar nisso. Eu falei, eu sei o quanto profundo, porque eu já passava o processo, já tinha os meus clientes, e eu sabia o quanto aquilo era impactante e transformador, mas eu não estava preparada. 2 anos eu demorei. O dia que eu falo que eu tenho que pegar pessoas que estão dando murro na mesa e falar, eu quero mudar esse padrão, um padrão que eu repito. E você pode repetir em várias áreas da sua vida. E aí, no momento que você se conhece profundamente, aí
administrar a sua vida e ter um relacionamento saudável com o outro fica muito mais fácil. Porque eu trago muitas técnicas. Você fala técnica para se relacionar? Óbvio. Quando você era pequeno, o que seu pai te ensinou? Por favor, muito obrigado. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra mágica? Isso é técnica. E que você só aprendeu porque você repetiu. Porque a única forma do seu cérebro absorver algo é repetindo. Então, você aplicou e aplica até hoje na sua vida. Então, eu ensino essas técnicas, ensino a aplicar para ter um relacionamento saudável. E o que é um relacionamento saudável? Primeiro com você e depois com o outro, entender, ouvir, que a gente estava falando ali, aprender a ouvir. Então, de homem para mulher, nós mulheres temos muito a mania e o vício de fazer uma pergunta para o homem e interromper. E aí é um caos, e eu te explico. Meninas, eu dou um curso que chama Como Ter e Manter o Relacionamento dos Seus Sonhos. E aí é muito interessante, porque você vai... Eu explico, se você fizer uma pergunta, homem adora desafios. E ele quer fazer você feliz. Quer. Acredite em mim. Estou falando isso na área de relacionamento. Faça a pergunta e fique olhando. E ouça o que ele vai responder. Não fique pensando o que você vai responder para ele. Porque a gente tem vontade... Eu sou mulher, eu tenho vontade de interromper. Aí eu falo, coloque uma venda, não é uma venda, né? Trava a sua boca. E se ele parar, conta até 30. Porque se ele parar, ele ainda está raciocinando. Se até 30 ele não fala mais nada, ele acabou. Mas se não... E eu falo, eu testo, eu já contei até 18, mais ou menos. Porque daí ele volta a falar. E aí elas vão aplicar com os maridos. E elas falam, uma delas, que era um curso de 2 dias, ela voltou, ela falou, meu marido mandou um recado para você. Eu falei, qual? Aí ela fala, que eu, Margarete, mudei a vida dele. Aí eu falo, não, eu ensinei para você uma técnica e você aplicou a técnica, então você mudou a vida dele. Fala para ele que o mérito é seu, porque você aplicou. Porque ela chegou em casa e fez uma pergunta e ficou... Aí deu um tempo, ele respondendo, ele falou, ela tem o mesmo nome que eu, Meg, você está bem? Aí ela falou, tô, por quê? Ele falou, não, porque você não me interrompeu nenhuma vez, você está com alguma coisa? Ela falou, não. Aí ele falou, meu Deus, que coisa boa, agora eu vou poder falar. Então são pequenas coisas que você aprende, pequenas técnicas. Primeiro ouvir, né? Uma delas que é difícil para nós mulheres, analisar, como você vai responder. Às vezes, ao invés de rotular, de criticar, você só põe uma interrogação no final na frase, tipo assim, você é super bagunceiro. Aí você pergunta, olha, como que eu posso te ajudar para que não fique bagunça nas suas coisas? Porque se você critica, né, e dentro da área corporativa também, qualquer pessoa que você está liderando, se você é um bom líder, você, ao invés de criticar, você vai perguntar. Como que seria mais fácil para você? Como eu posso te ajudar? Então, porque quando você critica, vai para a área límbica da pessoa, eu vou me defender. Né? Todo mundo que é criticado ou rotulado vai querer se defender, se é um ser humano. Né? Lógico que vai, não um cachorro, não. Mas um ser humano vai. Se você puser uma interrogação, que é um detalhe, eu falo, antes de falar qualquer coisa, refaça a frase e põe uma interrogação. Muda tudo. Então, voltando lá, que eu falei demais, resumindo, um bom relacionamento, um relacionamento saudável é você se entender, se compreender e entender o outro também. E com essas pequenas técnicas, você consegue ter um relacionamento saudável. Me chamou muita atenção, nesse seu discorrer sobre esse tema, sobre o padrão de repetição de comportamentos. A gente fala muito no ambiente corporativo que você tem que deixar os seus problemas em casa. Não, entrou na empresa, é uma nova cabeça, uma nova mentalidade. E eu, atuando nessa área corporativa, eu discordo dessa posição, porque eu não acredito que existam pessoas diferentes. É uma mesma pessoa enfrentando formas diferentes de lidar com os seus problemas. Talvez no ambiente corporativo ela só não estoure como ela estoura em casa, mas ela está vivendo as mesmas emoções. Sim. Os gatilhos são os mesmos, o padrão de comportamento é o mesmo. E eu enxergo hoje, nesse mundo que a gente vive, no mundo corporativo principalmente, com essa nova geração que, na minha percepção, me corrija se eu estiver errado, mas é mais fragilizada emocionalmente, teve menos base do que a gente teve, tem um mundo muito mais imediatista, a necessidade de dar resultado muito mais rápido. Então, essa geração entrante no mercado,
ela não será diferente na empresa do que ela é em qualquer outro ambiente, porque ela está repetindo os seus padrões de comportamento. Primeiro, um padrão de comportamento repetido. Como eu faço para identificar um comportamento negativo e como eu faço para romper esse ciclo de padrão de comportamento para que eu melhore não só na empresa, mas em todos os ambientes que eu convivo. Então, vamos imaginar um empresário reativo, né? Então, ele vai ter um feedback de que aquilo não está funcionando, certo? Então, ou ele assume ou ele continua. Então, depende da pessoa que quer mudar. Então, se alguém me procura, eu quero mudar, então nós vamos identificar. Por quê? Então, uma das perguntas, né, na primeira sessão que a gente faz, é o que não está legal, o que você está fazendo aqui. Se no caso da psicóloga, ela pergunta qual é a sua angústia, para você entender o que você está fazendo ali, porque senão você não vai mudar em nada. Você fala, vem aqui porque minha mulher me mandou, ou porque a empresa está pagando psicóloga para todo mundo. Não, né? Você está ali com um objetivo, principalmente se a pessoa vem para o que quer. Então, vamos dizer, ele é reativo. Se a gente trouxer ferramentas, e isso é importante. Se eu só trouxer uma ferramenta, olha, você vai respirar, você vai fazer EFT, vai passar. Vai, momentaneamente. Agora, se a gente entender qual é a origem daquela reatividade, aí a gente vai lá da origem dela, trabalha e cura, porque você foi na origem daquilo. Então, o trabalho profundo é muito importante, porque nós vamos entender de onde veio aquilo, de onde veio essa reatividade. Porque existem ferramentas que você aprende na internet, como lidar com a minha ansiedade. Respire fundo, o EFT pontual, ele vai abaixar a sua ansiedade, que a gente chama de tapping, né? Vai abaixar, você vai, mas não curou. Você não sabe de onde veio e você acha que está tudo bem, só que tem horas que não dá, a reatividade vai ganhar. Então, nós temos que ir para o passado, entender qual foi a origem e acabar. E, geralmente, eu estou falando de reatividade, pode ser bullying na escola, pode ser mudança de escola. Estou trabalhando com um empresário que foi mudança de escola, ele mudou muito de escola e hoje ele está entendendo de onde veio. Por exemplo, na área de relacionamento, uma vez eu trabalhei com um menino que ele veio e falou, eu vou estragar meu relacionamento porque eu tenho muito ciúme, mas é um ciúme doentio. Posso contar de onde veio? Foi interessante, tem muitos muito interessantes, porque a gente chega de onde veio. Ele falou, eu vou destruir o relacionamento, ela mora no Sul, é maravilhosa, é a mulher que eu queria, a gente se dá super bem, mas eu sei que eu vou destruir, porque eu já destruí todos os meus relacionamentos. Eu poderia ensinar várias técnicas. Olha, não faça perguntas antes de acusar, tente respire, né, oxigene seu cérebro. Não, mas nós vamos entender de onde veio. E trabalhando com o EFT, nós chegamos, olha que loucura. Eu sempre, quando eu estou trabalhando com a técnica, estou aplicando a técnica, eu falo, se você lembrar de alguma coisa, você me fala. Mesmo que para você não faça sentido, deixa que eu interpreto. Aí, ele falou assim, nossa, lembrei de uma coisa que eu nem lembrava que eu lembrava. Eu falei, o quê? Ele falou, eu me lembro de uma festa na minha casa, eu devia ter uns 10 anos de idade, e estava tendo uma festa, e o melhor amigo do meu pai estava indo embora. E eu não me lembro se ele olhou, acho que ele olhou para baixo, aí a mãe foi levar o amigo do pai na porta, e deu um beijo na boca do amigo do pai. Ele, com 10 anos, viu. Ele falou, eu nunca contei para ninguém. Não contei para meu pai e não contei para minha mãe. Ele falou, você acha que é aí que é a origem disso? Eu falei, acho. Porque, olha que loucura, o que é o nosso inconsciente, ele traz de presente. Trabalhamos, ressignificamos aquele evento, e ele falou, simplesmente sumiu, eu não sinto mais. Eu falei, se você não sente, você não vai agir dessa forma. E pronto, está curado. Então, ele não administrou o padrão repetitivo negativo, ele não administrou, ele foi na origem, curou, e aí, pronto, acabou. Eu vou fazer um paralelo aqui, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu vi um filme, o Divertidamente, que tem as memórias do passado, memórias ocultas, que o nosso cérebro vai anulando. Não significa que elas deixaram de existir, elas só não estão mais presentes porque elas não são utilizadas na vida presente, no contínuo, no cotidiano. É isso, basicamente? A gente armazena todas as nossas memórias? Uhum.
Não é que a gente não está utilizando, o seu cérebro te protege delas. Então, ele vai esconder, ele vai te cuidar de você, que não é interessante que você lembre, a não ser muito forte. Né? Então, tem um trabalho muito interessante que é sobre traumas. Tá? O que o trauma... Dr. Gabor Maté, maravilhoso, você vai ouvir falar muito dele. Ele é psiquiatra e trabalha com neurociência. Então, ele explica, mas não, essa pesquisa não foi feita com ele, mas ele fala muito sobre traumas. Então, essa pesquisa foi feita com 17 mil pessoas. Tá? Então, pegaram 17 mil pessoas e as pessoas iam no hospital fazer um check-up. Aí chegava alguém e falava assim, dá para você responder essas questões para mim? Então, eles respondiam um questionário, que ia muito para a infância, né? Ia perguntando coisas da vida, um resumão da vida. 11.300 pessoas, 2/3 dessas pessoas tinham em comum pelo menos um trauma de infância. E todas as 11.300 tinham doenças que coincidiam. Diabetes, ansiedade crônica, crise de pânico, alta ansiedade, cortisol alto, tem um monte das doenças. Então, o que mostra? Qual é o resumo dessa pesquisa? Que traumas, eles nunca vão ser, se eles não foram ressignificados, eles nunca vão sair do seu corpo. E eles provocam, sim, doenças. Então, você vê, às vezes você lembra, às vezes você não lembra. Agora, se foram traumas que você não lembra e algo está te incomodando hoje, que é crônico, por exemplo, você vai falar, olha, a partir eu sofri um acidente e depois do acidente eu comecei a ter crise de ansiedade. Tá bem, então a gente sabe que a origem é o acidente. E a gente trabalha o acidente. Mas se você traz uma questão sua, que você quer ser trabalhado e você não lembra, a gente tem formas de chegar lá, cavando. E a gente chega. Nunca aconteceu de não chegar. Então, tem coisas que ficam, que não dá, por exemplo, abuso, estupro, acidente ou uma fobia, algo que você lembra, fica mais fácil de trabalhar. Tudo, não tem nada difícil, só tem você entender que aquilo existe, está te atrapalhando e nós vamos achar a origem. Você pode me trazer eu trabalho muito com estupro. Tá? Então, você pode me trazer numa bandeja, essa foi a origem, como você pode não saber e a gente chega lá. Existe alguma possibilidade de viver sem traumas? Olha, se aquilo não te traumatizou tanto... Porque não tem como você não ter tido algo na sua infância. Porque eu entendo até que o nascimento já é um trauma. Imagina, Sim. você está ali 9 meses na barriga da mãe, aí alguém te tira a força, já é o primeiro trauma. Tem muita gente que eu pego dessa forma, que foi lá, está lá. Tinha uma advogada, por exemplo, ela falava que ela tinha um buraco no peito. Isso tudo que eu estou falando também é com a técnica EFT. Não, eu tenho um buraco no peito, isso foi uma sessão. Eu sempre tive... Eu trabalhava com uma juíza que me mandou essa advogada falar, não sei o que ela tem, ela é esquisita, ela nunca está com ninguém, ela não conversa com ninguém, ela está sempre isolada. E aí ela veio, ela me disse, olha, eu tenho um buraco aqui, que é palpável. Tá bom. Aí a gente começou a trabalhar com a técnica, o EFT, e aí ela falou, nossa, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver. Tá, então me conta. Minha mãe me contou que eu nasci e ela teve depressão pós-parto e eu fiquei sozinha. Como eu nasci, eu era prematura, eu fiquei 1 mês no hospital sozinha e ela não foi me visitar, porque ela teve depressão pós-parto. Então, ela nasceu e perdeu totalmente o contato com a mãe durante 1 mês, que para um recém-nascido é uma vida. Eu apliquei a técnica da forma certa e simplesmente ela falou, ela saiu... Eu atendi no meu home office, ela falou, estou esquisita, foi embora. Nunca mais voltou e me mandou um recado pela juíza. O buraco tapou.
E ela estava indo viajar com um monte de amigas, indo para a Europa para fazer uma viagem, coisa que ela nunca tinha feito na vida. Mas ela falou, o buraco tapou. É muito estranho, mas o buraco tapou. Então, o que a gente curou? A gente curou algo que era totalmente inconsciente, não é algo que ela lembra, mas que contaram. Então, e por que o seu inconsciente te traz aquilo? Porque realmente aquilo você sofreu, como recém-nascido. Só que a sua mãe te trouxe essa informação. Então, eu chego em coisas que você não consegue nem imaginar. Eu não, a técnica, né, no caso o EFT. Mas a gente tem, esse processo ele é tão profundo, e você se questiona tanto, e você descobre coisas tão profundas sobre você, porque eu faço perguntas muito simples. Principalmente com homens, né, eu trabalho com homens e com mulheres, e com empresários. Foi muito engraçado, porque a gente trabalha, né, a infância, e quando a gente volta na infância, essa sessão, eu faço muitas perguntas simples. E que ele me olha e fala, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falo, mas a pergunta em si é muito simples. Mas eu nunca pensei nisso. E aí é desgastante. Acabou a sessão, eu falei assim, acho que você está um pouco cansada. Ele falou, não, qualquer 10 gotas de Rivotril cura. Ele falou, eu estou completamente desgastado. Porque se você for se entender, as perguntas são muito claras, muito simples, e que você nunca pensou nisso. Então, você fala, nossa, eu vou fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, vão ser perguntas, nossa, muito difíceis de responder. São difíceis de responder, mas são simples. Tá aí um dos grandes pontos que agora, te ouvindo, inclusive, me fez pensar no ambiente corporativo. Porque o ambiente corporativo ele é um lugar onde você espera receber ordens, comandos, direções, e não ser perguntado. O dono se isola porque se ele tem que ser perguntado, talvez ele não seja o suficiente para administrar. Se as pessoas têm que questionar ele o tempo inteiro, pelo contrário, ele se blinda em dar respostas. Ele se blinda em saber das coisas. O máximo que ele encontra, talvez, são algumas outras pessoas que têm o mesmo nível do que ele para tirar suas dúvidas. A gente fala muito no ambiente corporativo do network. Você ter ali algumas pessoas para se relacionar, mas dentro da empresa você tem que ser aquela figura das respostas. E aí você cria uma hierarquia também só de respostas e não de perguntas, não de questionamentos. De você, inclusive as empresas de inovação e tecnologia talvez tenha isso pensando na construção de produtos, né? De fazer muitas perguntas para pensar o que nós podemos inovar dentro desse mercado. Mas o método produtivo, a forma com que é feito, talvez existam menos questionamentos do que deveriam, principalmente relacionados ao indivíduo que está lá. E hoje o mercado vem sinalizando algumas mudanças para ir um pouco mais a fundo na vida da pessoa, porque ela não tem aquele filme do Charlie Chaplin, né, o Tempos Modernos, que uma linha de produção era uma máquina, era aquela mudança comportamental que existia naquele período pela Revolução Industrial, e eu acho que a gente veio por muito tempo nesse padrão, de sermos só seres produtivos que têm uma responsabilidade de entrega e acabou. Acabou o nosso relacionamento. Até na minha época corporativa eu falava muito que eram amigos de ponto. Depois que bateu o ponto, acabou a amizade. A gente só se relaciona dentro do ambiente profissional. O fato da gente não fazer muitas perguntas dentro do ambiente corporativo, isso pode interferir na cultura da organização? Ser só esse processo de começar e terminar as coisas sem ter algum tipo de envolvimento entre as pessoas? Você acredita que o envolvimento pode melhorar a performance, melhorar a cultura, ou não? Não tem nada, não tem sentido isso? Grandemente. E você pode estar se privando de grandes sugestões. Então, tem um método socrático, né, que é fazer perguntas, bem do Sócrates, quer dizer, não é de hoje, não, é de antes de Cristo. Então, fazer perguntas, você vai, como eu disse, né, sua mesa está toda bagunçada, eu posso dizer, olha, desculpa, aqui na empresa a coisa tem que arrumar, vai arrumar sua mesa. Não, o que você pode fazer para arrumar sua mesa? Como que a gente pode melhorar isso? Você vai estar perdendo a oportunidade de ter grandes ideias. E aí vem a formação do líder, né? Qual é a formação dele? Porque um líder ele tem que buscar inovação, ele tem que buscar todos os dias trazer coisas novas para a empresa, mas para liderar melhor. E a liderança, uma grande liderança, é fazer perguntas. Porque só fazendo perguntas que eu vou raciocinar. Você me criticando. Infelizmente, eu
não estou aqui com os dados, mas são dados de milhões de dólares. Deepak Chopra encontrou com um empresário e como que a indústria de seguro saúde ia fazer, porque eles estavam gastando muito com seguro mental, né, que as pessoas estavam ficando muito deprimidas. E a maior depressão dentro da empresa não era por ser criticado, era por ser rejeitado, por ser ignorado. Então, eles corrigiram isso, e aí eu gostaria de ter lembrado o número, mas era muitos milhões de dólares, que é corrigindo isso, deixando de ignorar aquele colaborador, eles ficaram menos deprimidos e usaram menos o seguro-saúde. Ou seja, uma pessoa, talvez eu possa usar essa palavra, uma pessoa feliz dentro do ambiente onde ela se sente prestigiada, reconhecida, existem perguntas feitas para ela raciocinar a respeito do que ela faz e o porquê ela faz, porque eu entendo que muitas pessoas trabalham pela sua necessidade. Existe ali uma escala, uma hierarquia, talvez, de mudança de mentalidade a partir do momento que eu supri minhas necessidades básicas e agora eu quero entender o porquê que eu estou aqui. Propósito. E a gente não chega nesse ponto no ambiente corporativo muitas vezes. A pessoa ela tem uma responsabilidade para entregar, ela é prestigiada quando ela entrega a responsabilidade. Fora isso, não existe nenhum outro tipo de relação que nos conecte. E, claro, a gente tem que tomar muito cuidado dentro, principalmente do ambiente corporativo, com o nível de relacionamento, para não misturar as coisas. Mas a primeira pergunta que eu te fiz existe um relacionamento saudável? E você me disse que o relacionamento saudável parte do princípio quando eu me relaciono bem comigo mesmo. Ou seja, um líder, um dono de empresa que se relaciona bem, vai entender, inclusive, como estabelecer limites com os outros, porque ele entende o que é um relacionamento saudável, é isso? Exato. Então, o relacionamento saudável começa com você e depois com o outro. Né? Então, dentro de qualquer área, com seus filhos, dentro da empresa, com a sua mulher, com o seu funcionário em casa, primeiro eu. Sempre. E eu tenho um quadro que chama Primeiro Eu, e eu falo, tudo é primeiro você. Primeiro você tem que se gostar, primeiro você tem que se conhecer, primeiro você tem que se valorizar. E volto para a pergunta dentro da empresa. Primeiro, essa coisa, eu não gosto de chavão. Vamos vestir a camisa, porque é um chavão. Ninguém sabe o que é vestir a camisa. Eu tenho que representar. Primeiro, você tem que se sentir pertencer. E para se sentir pertencer, uma pergunta que você faça e que você ouça, porque o líder também tem que saber ouvir, que você ouça a resposta, você já está fazendo a pessoa se sentir pertencer. E isso é muito importante. Isso é o vestir a camisa sem falar que precisa vestir a camisa. Se eu tivesse uma empresa, eu ia falar, essa palavra aqui, essa frase aqui é proibida. Abolida. Porque ela tem que ser incorporada. E outra coisa que eu digo para as pessoas, às vezes você precisa, como você falou, às vezes você está naquela empresa, você não ama, mas você precisa. Então, eu digo que quando eu trabalho com empresários, né, não empresários, mas o funcionário, eu falo, não pode ter conflito interno. Se tem conflito interno, faz doença. Então, o que é não ter o conflito interno? Você tem que entender, olha, eu não gosto muito do meu chefe, não seria meu amigo. Tá, mas o que é que você gosta dentro da empresa? Eu gosto do meu salário, eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu entorno, eu gosto de tudo. Tá, então nós vamos fazer uma forma de você ver o seu chefe como uma pessoa que não está te prejudicando, porque você já está sendo crítico em relação à pessoa dele. Mas você tem tudo isso que é bom para você. Então, cada vez que ele vier de uma forma que não é como você gostaria, você vai olhar para ele e você vai ver o seu salário, o que você faz, o seu entorno. Então, não vai mais ter conflito interno. Então, você não vai fazer doença. E eu falo doença, é doença mental mesmo. Porque a doença mental que vem para a depressão, a ansiedade crônica, tudo isso se torna crônico. E também a dor no estômago, a trava nas costas, tudo isso, a dor ela não perdoa. Se você não trabalhou a emoção, ou melhor, a emoção não perdoa. Se você não trabalhou a emoção, em algum lugar ela vai se depositar no seu corpo. Então, tem que ser analisada. Por que eu estou travando sempre? Vamos ver por que você está travando sempre. O que está acontecendo? Aquela dor de estômago, por que você está produzindo tanto ácido gástrico? Porque eu estou infeliz. Então, vamos entender por que você está infeliz. E você pode continuar no mesmo lugar
só que sem conflito interno. Cuidou do seu conflito interno, acabou. Líderes que têm muitos problemas com o atestado, talvez o atestado que você está recebendo está relacionado ao ambiente que foi construído dentro do setor, ou até mesmo a cultura da empresa como um todo, precisa ser revisitada, analisada. A gente falava isso nos bastidores, né? A gente perdeu a capacidade de fazer perguntas e de ouvir na essência. E acho que principalmente nessa era onde a gente tem o advento da inteligência artificial, que tem resposta para tudo, a maior habilidade do ser humano vai ser fazer perguntas. Porque se é a era das respostas, o que vai nos diferenciar? A capacidade de fazer boas perguntas, porque as respostas estão todas aí. Talvez a gente, por não saber fazer boas perguntas, não escute as respostas que precisa para conseguir evoluir como profissional, como pessoa, em tantas outras áreas da vida importantes, né? E descobrir coisas do seu funcionário, você como líder, que você nem imaginava. Talvez uma pessoa que te traga uma informação baseada numa pergunta simples que você tenha feito, te traga uma informação que você não tinha dado a oportunidade. Então, para crescer dentro da empresa, aquela pessoa às vezes retraída e que você faz uma pergunta, você faz, nossa, não era essa visão que eu tinha desse cara. Então, você dá a oportunidade de descobrir talentos dentro da sua empresa que pode melhorar a sua empresa. Talvez quem nos assiste, Margareth, pense o seguinte, mas a minha rotina me consome, ela não me permite ter esse tempo de qualidade com as pessoas. E aí agora vai novamente uma pergunta a respeito desse padrão comportamental. Tempo, criar tempo, construir tempo, realmente pode ser por uma rotina muito descontrolada ou por um padrão comportamental que busca o tempo inteiro novas atividades, até problemas, e, infelizmente, por isso, não consegue ter tempo para as coisas que precisaria fazer? Eu sempre fiquei com essa dúvida. Vamos falar uma coisa aqui, até que pessoal. Vamos. O que é que você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, livre, que não te cobram nada? Tempo. Você administra o seu tempo como você quer. Então, eu vou falar, pessoal, porque tem alguém aqui que disse que ia voltar para a ginástica. Eu não tenho tempo para isso. Você nunca vai ter tempo se você sempre preencher e aquilo não ficar uma coisa que você tem que preencher no seu tempo. Então, o tempo você preenche como você quer e daquilo que você precisa. Então, o que eu vou dizer? Você que tem que saber administrar o seu tempo. Eu fiz uma vez um curso que era para líderes, e que era o que é urgente, o que é emergente. Então, tudo isso que eu falo, faça o grande líder, ele tem que saber administrar o tempo dele, porque senão ele nunca vai ter tempo para fazer aquilo que ele precisa. Então, é imprescindível que você saiba o tempo. E a sua saúde é algo que necessita do seu tempo. Viu? Primeira vez que eu tomo um puxão de orelha ao vivo, mas muito bom, é isso. A gente tem que se cuidar. Você pode cortar também, se você quiser. Pelo contrário, vai para o ar e eu espero que a galera comente aqui embaixo. Apoio e incentivo de vocês para voltar às atividades é essencial. Ela está contando isso, que eu subi uma escada aqui e comecei a entrevista ofegante, por alguns degraus. Todos esses pontos que a gente trouxe são muito importantes, eu acho que vai fazer muito sentido para quem nos assiste, mas agora voltando um pouquinho para a tua vida mais uma vez. Quando que sua vida começou a dar certo? Quando eu fui fazer o primeiro curso de desenvolvimento. Foi aí que eu falei, e eu ainda falei para a pessoa que me deu a formação, falei, você mudou a minha vida. Ele já deve ter ouvido isso milhares de vezes, mas como eu não desperdiço palavras, eu sabia o que aquilo significava para mim. E esse foi o primeiro, foi a base, foi um curso aqui no ICI que eu fiz, aqui no Brasil, e ele foi a base para tudo que eu queria criar. E foi muito claro para mim. Ali, ele mudou a minha vida. Para ele ouviu. Eu dei um abraço, falei, você mudou a minha vida, mas eu sabia que o que ele me deu, eu ia mudar a minha vida. E mudei. Aí, tudo fez sentido, porque eu fui buscar tudo aquilo que eu queria muito. Então, relacionamento, autodesenvolvimento, autoconhecimento, ajudar pessoas a se conhecerem, buscar na técnica EFT trabalhar suas emoções, cuidar dos traumas, falar sobre sexualidade
com sabendo daquilo que eu estava falando, então com propriedade. E o meu maior medo, não medo que alguém falasse, mas é falar de algo que eu não tenho estudado, porque eu sei que nada sei, certo? Então eu vou estudar com quem sabe, e quem sabe, sabe muito. Então eu consegui, agradeço muito a Deus e tem o lado espiritual, consegui ir buscar em todo mundo, todo o que a pessoa estudou profundamente, aquilo que eu queria seguir. Então, o dia que eu fiz essa primeira formação, eu sabia que ali era o começo de uma grande jornada. Isso faz muito pouco tempo. Pela minha idade, faz muito pouco tempo, 16 anos. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, já não dá mais tempo, eu falo, como assim? Como assim não dá mais tempo? Sempre dá tempo. Eu continuo fazendo cursos, vou começar uma outra pós-graduação. Não tem tempo, não existe tempo. Não sei quem outro dia se formou médico com 82 anos. Pronto, começou. Se a gente pensar 6 anos antes, você vai pensar, o cara tinha 70 e tantos anos. E quando é que não tem tempo? O que a gente não tem tempo? Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai aumentar o seu conhecimento em direção daquilo que você quer criar. Uau, essa é uma grande lição para todos nós. De novo, voltando sobre a tua história, né, essas mudanças que você viveu, e aí depois, há 16 anos atrás, se descobrir dessa forma. Às vezes o empresário está ali batendo cabeça, mas ele pensa, poxa, eu tenho que continuar assim. É um negócio que já tem legado, já tem tempo, e eu não tenho tempo de mudar. Não tenho tempo de mudar a rota da minha vida, não tenho tempo de inovar, não tenho tempo de mudar a forma com que esse mercado funciona. E é relativo. O tempo é uma invenção, né? E é de graça, gente. Você administra como você quer, bem ou mal. Isso foi muito forte, muito importante para todos nós ouvirmos, acho que, nessa entrevista. E antes da gente ir para a pergunta derradeira, né, para a pergunta final, só queria que você explanasse um pouco do que é o EFT. Trouxesse um pouco mais de clareza, que eu fiquei curioso sobre esse acupuntura sem agulhas. Eu trouxe meu livro de presente para você. Que legal, que legal. Vamos conhecer 4 pilares para uma vida feliz e saudável com o EFT. Está em todas as livrarias? Não, só online. Só online? É. Dá para passar para essa câmera aqui, Tim? Margarete Signorelli. Livro muito especial. Muito obrigado por esse livro. Não, eu vou fazer a dedicatória. A hora que a gente terminar aqui, eu te faço a dedicatória. Legal. Então, EFT ele começou em 95, um empresário desenvolveu. Ele vem do TFT, Thought Field Therapy. E EFT é Emotional Freedom Techniques. Um engenheiro formado em Stanford, ele começou a procurar algo além. E aí ele foi ter aula com um psicólogo que tinha desenvolvido a técnica TFT, que é Thought Field Therapy, a terapia do campo do pensamento. E ele resumiu tudo, porque o Thought Field Therapy são muitas sequências, ele fez uma sequência só como bom engenheiro. O tapping, é o que a gente chama de tapping, porque esse é um livro de autoaplicação. Então, é um livro que você vai usar o tapping. O que é o tapping? Você usa 9 pontos de acupuntura e você estimula esses pontos. Então, você vai trabalhar dores pontuais, está com dor nas costas, está com dor no joelho? Como eu disse, a emoção ela é depositada em algum lugar do seu corpo, ela não perdoa. E depois eu vou contar só de uma das primeiras clientes que eu atendi. Mas, então, o tapping é para dor e emoção. É muito no esporte, né? Eu tenho muito é usado no esporte. Nas Olimpíadas já estão usando o tapping. Então, você usa pontualmente para baixar ansiedade, abaixar medo, abaixar emoções ou dores pontuais. Então, você vai usar o tapping. O EFT, que a gente chama do EFT mais profundo, que é o que eu formo terapeutas, ele vai nas suas questões mais profundas. Crenças, eu vou descobrir de onde veio as crenças. Eu não, né? A técnica me ajuda com isso, essa ferramenta. De onde vieram as crenças, traumas, eu trabalho muitos traumas, trabalho fobias, por exemplo, acidente. Depois do acidente, a pessoa não consegue mais andar de carro ou dirigir. Então,
ela é muito mais profunda, e a gente trabalha dores crônicas, doenças crônicas. E outra coisa, é uma técnica com comprovações científicas. Não é uma técnica, não desvalorizando nenhum tipo de técnica, mas ela, na maior plataforma do mundo de comprovações científicas, que é o PubMed, todo médico vai lá pesquisar no PubMed se ele quer fazer um trabalho científico. Na última aula que eu dei, tem 1.100 e tantos trabalhos, com diminuição de cortisol. Você pode diminuir até 40% do seu cortisol fazendo EFT, aumento de ondas alfa, diminuição de ondas beta. As ondas beta são as ondas do estresse. Na área do emagrecimento, tem a doutora Petra Stapleton, que faz esse teste, ela faz a ressonância magnética antes e depois de fazer EFT no seu cérebro, para pessoas com compulsão alimentar. Então, ela mostra antes do EFT as áreas do cérebro que estão acionadas, e depois do EFT aquelas áreas da vontade, do vício, desaparecem. Então, tem muitas comprovações científicas. E todo dia, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem dinheiro para fazer comprovação científica, mas nos Estados Unidos eles têm. Porque é muito gasto, né? Você tem que colher saliva para ver cortisol, você tem que colher sangue, você tem que fazer ressonância magnética, e com um grupo, um N, né, um número de pessoas grande, para poder comprovar cientificamente que deu certo. Então, o EFT ele é mais profundo, mas o tapping você pode usar. Esse livro está ali, as 4 pilares para uma vida feliz e saudável com EFT. Você vai aprender a trabalhar dores e emoções pontuais. Muito legal, muito interessante. Bom, eu tenho... essa pergunta, para mim, ela é muito especial, porque ela me faz entender sobre o grande ponto que é o marco das nossas vidas, que é propósito. E quando eu pensei nessa pergunta a primeira vez, eu fiz aquela pequena associação, né? Estava num momento ali de um registro de uma empresa e aí me perguntaram a razão social. Eu já tinha escutado essa palavra muitas vezes, mas quando me fizeram aquela pergunta naquele dia específico, parece que deu um estalo. Peraí, razão social não é só um nome de registro, mas por que essa empresa existe? Ou esse CNPJ, ou essa pessoa, esse empreendedor individual, por que ele está tomando a decisão de construir algo que vai permear a vida dele, talvez da família dele, vai se tornar algo para ser herdado? Tem que existir um propósito maior para isso. E agora eu te faço essa pergunta. Qual é, Margareth, a razão social da sua empresa? É transformar pessoas. Porque a gente tem todos os músculos que a gente precisa. A gente só precisa que a pessoa nos dê nome para os nossos músculos, trabalhe o que está atrapalhando ali as travas, e tudo que eu estudo, todos os cursos que eu crio são para trazer transformação na vida dessas pessoas. Inclusive para as pessoas que querem, no caso do EFT, porque eu tenho cursos de relacionamento e cursos dentro da área de EFT. Então, quando eu resolvi formar terapeutas na técnica, porque estava ficando muito pequeno o meu trabalho, e eu falei, se eu formar terapeutas, que hoje eu tenho mais de 2.200 alunos em formação, eu falei, se eu formar cada terapeuta, eles vão transformar a vida de outras pessoas. Então, aí o meu trabalho vai ser muito maior. Porque é uma missão. Uma vez que você aprenda algo, você tem que passar para frente. E a minha missão é trazer a transformação que as pessoas precisam para ser melhores pessoas. Empresário, você que nos assistiu até agora nesse programa muito especial, acho que a grande mensagem que a Margareth nos deixou é que você precisa se relacionar bem consigo mesmo, para se relacionar bem com todo o seu ecossistema, em casa, talvez no teu ambiente ali de descontração, com os teus amigos, na empresa com toda certeza. Sem um relacionamento positivo com você mesmo, fica difícil você conseguir observar qualidades nos outros, fica difícil você conseguir observar pontos de deficiência nos outros e principalmente olhar com um olhar empático, porque deficiência talvez até fácil a gente encontrar. Agora, como ajudar essa pessoa a ser melhor, só é possível curar alguém quando você é curado. Só é possível ajudar alguém quando você se permite ser ajudado. Só é possível ter empatia e compaixão por alguém quando você sente isso com você mesmo. E muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de estar próximo de pessoas com alto nível social, alta posição financeira, uma empresa muito bem estruturada, que não se perdoam por coisas pequenas. E por mais que o negócio tenha prosperado, a família não prosperou. Por mais que
a empresa esteja indo bem, essa pessoa não consegue sentir prazer consigo mesma e muitas vezes apela para vícios, para comportamentos nocivos que prejudicam a sua saúde, prejudicam a sua paz. Acho que esse é o grande ponto, a sua paz. Você ter um negócio saudável, ter uma empresa próspera, mas não conseguir dormir bem à noite. Não conseguir estar bem para estar com os outros. Aquela bateria social que está cada vez mais gasta, né? Que você já não consegue se envolver mais com as pessoas na profundidade. Isso é falta de envolvimento consigo mesmo. E pessoas como a Margarete, com esse grande propósito de vida, podem ajudar você a transformar essa sua história. Conviver com dores emocionais não é normal. É óbvio que elas irão existir, mas elas podem ser curadas. E você, empresário, você é um agente de cura para a vida de muitas pessoas. Talvez só falte você entender um pouco mais sobre si mesmo para assumir esse papel e essa responsabilidade e fazer com que a sua empresa seja muito mais do que um lugar que apenas dá lucro, mas é um lugar onde se constroem legados através da vida das pessoas. É isso que eu desejo para você e eu desejo que quando esse momento chegar, quando você se sentir bem e à vontade, você esteja aqui comigo para contar um pouco da história que você conta da sua história e a gente possa inspirar ainda mais pessoas a serem melhores. Agradeço demais a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, esse espaço aqui em Alphaville, onde a gente pode fazer eventos, podcasts, lives de lançamento, talk shows. Agradeço demais a Margarete, a nossa convidada, as redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo. Siga lá nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela. Se possível, se consulte com ela ou com tantos terapeutas que ela formou, mas invista em você verdadeiramente, genuinamente. E agradeço, obviamente, a você que nos assistiu até agora. Confere se você está inscrito no canal, deixe o seu comentário aqui no vídeo, se você gostou dessa entrevista. E mais uma vez, Margarete, uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Foi um prazer e eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de te entrevistar para a gente ir ainda mais fundo nesse assunto, que eu acredito que é o grande assunto de transformação do mundo. Se a gente quer o mundo um lugar melhor para se viver e para se trabalhar, começa por nós, né? Posso falar só mais uma coisinha? Claro. Uma vez um menino, 27 anos, me procurou para fazer um trabalho. E ele, o que aconteceu? Ele ganhou, né, recebeu do nada, porque o pai morreu, todas as empresas da família. Ele não se sentia capaz. E aí, o que ia acontecer? A gente já sabe. E nós fizemos um trabalho muito sério, porque ele não deu tempo do pai dizer quem ele era, ou mesmo dele fazer outras formações. E no autoconhecimento, ele descobriu o potencial que ele era. E está aí. Hoje, um grande empresário de todas as grandes empresas que o pai deixou para ele. Ele só precisava se conhecer. Isso, o grande empresário, na verdade, é uma pessoa que ajuda as outras pessoas a se desenvolverem. Ele é um gerador de cura. Exato. Então é uma grande responsabilidade, mas que bom que nós temos pessoas como você para nos ajudar nesse processo. Obrigado por estar aqui, viu? Muito Foi obrigada. especial.